Graça e paz, amém? Que bênção estarmos aqui, mais uma vez reunidos, e creio que Deus não te trouxe aqui para assistir um culto, Deus te trouxe aqui para um encontro, para uma experiência. É assim que eu entendo, sabe, queridos, a minha vinda para a igreja todos os domingos, ou em outros momentos que não sejam domingos, eu entendo cada momento desse como um encontro com Deus. E eu tenho certeza que quando você se encontra com Deus, você já não é mais a mesma pessoa. O toque dele te transforma, muda você. Ainda que seja 1%, 0,5%, você se torna melhor. Amém? Então você veio para ter um encontro com ele, um encontro em família. Há duas dimensões da jornada cristã. A dimensão individual, onde você ora de maneira individual, onde você aprende de maneira individual com o próprio Deus, mas há uma dimensão coletiva, corporativa, familiar. São as duas asas da vida cristã saudável. A dimensão individual, mas a dimensão familiar. Se você encontrar um cristão que não se congrega, está faltando uma asa na vida dele. E um pássaro sem uma asa, ele voa em círculo, ele vive um loop, ele não consegue crescer. Ninguém cresce sem relacionamentos. Diga isso para o seu irmão, ninguém cresce sem relacionamentos. Por mais desafiador que seja, os relacionamentos te tornam mais maduros, mais saudáveis. Eles forjam o teu caráter, eles forjam a tua personalidade. Imagine o seu filho trancado na sua casa o tempo todo, sem ir para a escola, sem conhecer amigos, sem ir para lugares de convivência. Ele vai ter uma deficiência muito grande, emocional, relacional. Assim é um cristão que não se congrega, que não tem uma família, uma igreja. É alguém que tem uma deficiência espiritual, emocional, relacional. Então, se você encontrar alguém, diz assim: olha, procura uma igreja para você se congregar, procura uma família para você pertencer. Ah, eu não gosto de igreja, eu já fui muito magoado com igreja. Não tem problema, qualquer igreja é assim. Igreja é um lugar de pessoas diferentes e imperfeitas que estão sendo mudadas por um Deus santo e perfeito. Igreja é um hospital, é um lugar para a gente ser curado dos nossos traumas, daquilo que ainda, sabe, afeta a santidade de Deus na nossa vida. Então, igreja é esse lugar, queridos. Amém? Você quer encontrar uma igreja perfeita? Então sobe para o céu, pede para Deus te levar para o céu, porque lá tem perfeição. Aqui não tem perfeição, aqui tem aperfeiçoamento. Amém? Glória a Deus. Eu quero conduzir você nessa meditação através dos Salmos de número 1. Queria que você pudesse atentar. Se você que não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Salmo de número 1, a partir do versículo 1 até o 6, nós vamos ler o Salmo 1 inteiro, amém? Eu estou aqui com aproximadamente 25 alunos, alguns não estão aqui, mas vão assistir no YouTube, que estão avaliando essa mensagem. Nós temos uma escola de pregadores e palestrantes nessa igreja. Eles estão aprendendo a pregar, sobre sermão, sobre palestrar, e eles estão com uma atividade, eles estão me avaliando hoje aqui. Coloquei umas perguntas para eles lá no grupo, e eles estão fazendo análise. Porque qualquer um que subir aqui, agora vai ter 25 alunos avaliando sua pregação. Eles vão dizer se você pregou um sermão expositivo, textual, temático. Eles vão dizer se você tem postura. Eles vão dizer se você realmente, sabe, tem
dicção, expressão facial, eles estão sendo preparados para isso. Eu fico muito feliz em ver alguém pregando com tanta graça, como eu vi domingo, nosso irmão Eutimídio Júnior. E assim serão muitos pregadores nessa casa. Com certeza irão pregar melhor do que eu. Eu vou sentar aí e vou só receber como eu recebi domingo. Amém? No decorrer desse ano, você vai ver muitos pregadores aqui nesse lugar, nessa plataforma, porque Deus quer usar aquele que se dispõe. E você pode ser essa pessoa. Disponha-se. Diga para alguém que está do seu lado: disponha-se. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quantos podem dizer amém? Sabe, eu queria fazer algumas considerações gerais sobre o livro de Salmos. É um livro muito conhecido, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia. É o livro mais lido de toda a Bíblia. É o livro que muitos deixam aberta sua Bíblia na sala da sua casa. Muitos leem Salmos nas suas meditações. O livro de Salmos, queridos, ele é um livro que é classificado como poético, juntamente com o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. São livros poéticos. A palavra salmos, no hebraico, é psalmos, que significa hinos, cânticos. O livro de Salmos, ele pode ser lido, ele pode ser cantado e ele pode ser pregado. O livro de Salmos é um livro que não somente fala a nós, é um livro que fala por nós. Ele não apenas nos toca, o livro de Salmos também nos expressa. É uma voz que ouvimos e é uma voz que falamos. O livro de Salmos, nós podemos tê-lo como um livro que lemos, mas também como um livro que nos lê. O livro de Salmos, ele é encantador. Ele é um inário. Eu creio que você já leu alguns salmos na sua vida. Quantos já leram os salmos na sua vida aqui? Amém? E eu queria usar o salmo de número 1 para entendermos sobre essa temática. 2 homens, 2 destinos. O livro de Salmos 1 faz um comparativo entre o justo e o ímpio. Mas antes de entendermos isso, precisamos entender a estrutura desse livro. Ele é um livro que, à semelhança do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, os livros da lei, da Bíblia, ele também é dividido em 5 livros. Do capítulo 1 ao versículo 41 é o livro 1. O livro 2 vai do capítulo 42 ao capítulo 72. O livro 3 vai do capítulo 73 ao capítulo 89. O livro 4 vai do capítulo 90 até o capítulo 106. E o livro 5 vai do capítulo 107 ao capítulo 150.
O livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Jesus citou inúmeras vezes. Os discípulos, o apóstolo Paulo em suas cartas, são cerca de 80 citações do livro de Salmos do Novo Testamento. Ele foi escrito durante 1000 anos. Ele começou com Moisés e ele foi terminado no período pós-exílio da Babilônia. Foram 1000 anos, entenda isso. Davi foi quem mais escreveu salmos. Ao todo, 73 salmos foram escritos por Davi. Asaf, um líder de adoração nomeado por Davi, foi quem escreveu também muitos salmos. Temos Moisés, que escreveu o Salmo 90. Salomão, que escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127. Temos os sábios Amã, Etã, os filhos de Coré, que também escreveram alguns salmos. Mas também temos cerca de 40 salmos anônimos, que não sabemos ao certo por quem foram escritos. Eu estou te dando um panorama para você entender que o livro de Salmos, ele é poético, ele é um inário, porque ele cria um ecossistema de adoração e de devoção a Deus. Todas as vezes que você está meditando no livro de Salmos, você está ali, sabe, reconhecendo a grandeza, a soberania, a realeza de Deus e a necessidade que você tem de adorá-lo, de conhecê-lo, de se prostrar, de buscá-lo. Essa é, de fato, a essência do livro de Salmos. Esse é o panorama introdutório para que você entenda o Salmo de número 1. Agora, é curioso, porque o Salmo de número 1, ele foi o último salmo a ser escrito. Como é que é, pastor? Ele não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi o Salmo 90, com Moisés. O Salmo de número 1, ele foi escrito depois que todos os 149 salmos já haviam sido escritos. Ele foi escrito para ser uma porta de entrada, um resumo para quem fosse ler todos os 149 capítulos. O primeiro livro, ele demonstra, ele é uma orientação, um manual, um direcionamento para quem vai adotar um estilo de vida de meditar nas Escrituras ou não. O primeiro capítulo mostra quais são as consequências de você meditar nas Escrituras e quais são as consequências de você não meditar nas Escrituras. E esse é o contraste. Essa é de fato, sabe, a escolha que precisamos fazer. Por isso, 2 homens, 2 destinos. Quem você será? O justo que medita nessa lei de dia e de noite, ou o ímpio que é comparado com uma palha que o vento dispersa e que não tem firmeza nenhuma? 2 homens, 2 destinos. Faça a sua escolha. Diga para alguém que está do seu lado, faça a sua escolha. O Salmo 1 destaca esse profundo contraste entre a vida feliz do justo e a infelicidade do ímpio. O justo, ele é comparado a uma árvore plantada. Essa expressão fisgou meu coração. Eu nunca tinha atentado para essa expressão. Uma árvore plantada. Não é uma árvore nativa, selvagem, que nasce do nada. É uma árvore colocada numa geografia, num lugar que vai trazer resultados. É uma árvore plantada. Você quer ser plantado em um lugar de benefícios, de prosperidade? Então, seja um justo que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Eu quero me ater muito ao texto, eu não vou sair do texto, eu quero meditar em cima desse texto. Amém? 2 homens aqui fazem referência a 2 padrões de vida, justo e ímpio.
há duas mentalidades, há duas posturas, há duas cosmovisões, há duas escolhas. A história bíblica, ela parece sempre se desenvolver em torno de dois conceitos, dois caminhos, dois fundamentos, dois lugares, dois senhores. A vida cristã desde Adão é feita de escolhas. Aqui cabe fazer uma diferenciação entre escolhas inteligentes e escolhas sábias. Escolhas inteligentes são feitas com base no conhecimento, mas escolhas sábias são feitas com bases em experiências e princípios bíblicos. Você pode até fazer escolhas inteligentes, por toda a capacidade cognitiva, acadêmica, intelectual que você tem. O máximo que você pode fazer são escolhas inteligentes. Mas para fazer escolhas sábias, você vai ter que aprender a meditar de dia e de noite nas palavras do Deus Altíssimo. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe, queridos, porque Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva você e sua descendência. Aqui não está falando de uma escolha inteligente, aqui está falando de uma escolha sábia. E a escolha sábia sempre envolve céus e terras. Eis que ponho os céus e a terra diante de você. É uma escolha que tem a ver com a sua eternidade, a sua jornada na terra, mas a sua eternidade. É aí que você não pode decidir só com a sua inteligência. Você precisa decidir com sabedoria, com os princípios da palavra de Deus. E é isso que o Salmo número 1 está dizendo. Sabe, as suas escolhas, você faz as suas escolhas, alguém já disse, e as suas escolhas fazem você. As suas escolhas, elas apontam para o seu grau de legitimidade, de originalidade, apontam para o seu grau de filiação de Deus. O pastor Tiago Brunet costuma dizer que quem não é de verdade tem prazo de validade. E eu concordo, quem não é de verdade tem prazo de validade. Quem vive um disfarce, uma camuflagem. Nós estamos assistindo tantas coisas nesses dias, pessoas que um dia estiveram, sabe, proclamando o nome de Deus. Eu estava assistindo esses dias, algo sobre 4 cantores que subiram ao topo da música gospel e que agora simplesmente apostataram da fé. Acho que eu posso dizer que já está para todo mundo ver no YouTube. O cantor J.A., a cantora Priscila Alcântara, a cantora Jamile, Campeão. Quantas vezes não cantamos Campeão? Agora o cantor Gessé, se eu não me engano, Gessé Aguiar, todos apostataram da fé. E alguns até, apostataram da sua, do seu gênero, da sua sexualidade. Eles simplesmente, alguns como o cantor J.A., não conseguem mais ouvir sobre igreja, sobre Deus. Assista no YouTube, você vai saber do que eu estou falando. São pessoas que escolheram errado, são pessoas que não tiveram firmeza, que não estavam preparadas para chegar onde chegaram. Há pessoas que não estão preparadas para chegar no topo. Elas não têm estrutura, capacidade, maturidade e equilíbrio para chegar no topo. Elas não vão saber administrar o lugar que elas vão alcançar. Por isso que muitas das vezes Deus não deixa você chegar onde você quer, enquanto você não tiver maturidade. Amém? Enquanto você não tiver maturidade. É interessante porque suas escolhas estão dando forma
a sua imagem e ao seu futuro. O que você está escolhendo está criando uma imagem sua e um futuro para você. Saiba disso. Por isso, 2 homens, 2 destinos. Quando você escolhe ser um justo, você terá um destino. Quando você escolhe ser um ímpio, você também terá um destino. Sabe, o segredo do crescimento não é se comparar. O segredo do crescimento é se contrastar. A Bíblia fala em Lucas 18 de 2 homens que foram ao templo. E essa situação pode estar acontecendo hoje à noite aqui. 2 homens foram ao templo. Um publicano, que era odiado pela nação de Israel, porque ele cobrava impostos da sua nação para dar para os romanos. E um fariseu, que era um religioso, conceituado, que tinha status. E a Bíblia diz que o fariseu chega no templo e começa a orar de si para si mesmo. Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu dou meu dízimo, eu oro, eu frequento a igreja. E o publicano, Jesus diz que nem ousava levantar a cabeça. Ele apenas dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus diz: quem saiu daquele lugar justificado foi o publicano, porque aquele que quer se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O que aconteceu, queridos? Aquele homem religioso começou a se comparar com o publicano. E aquele publicano, ele se contrastou com Deus. Tem gente que vive se comparando com os outros. E é por isso que vive aí um complexo de inferioridade. Pare de se comparar com as pessoas. Se contraste com Deus. Porque se você se comparar com as pessoas, ou você vai se sentir maior do que elas, ou você vai se sentir menor do que elas. Mas se você se contrastar com Deus, você vai se sentir alguém pequeno diante de um grande Deus, um Deus infinito. Então pare de se comparar com as pessoas. Quem você é nessa noite? Um fariseu que vive se comparando, ou um publicano que está se humilhando diante do Senhor? Quem é você nessa noite? Eu espero que você saia daqui nessa noite justificado. Amém? O Salmo de número 1 começa: bem-aventurado, assim como o Sermão do Monte. E essa expressão bem-aventurado não significa apenas feliz. Bem-aventurado significa muito feliz. É uma felicidade acima daquela que o mundo e as coisas materiais podem te oferecer. Você pode até ser feliz com as coisas desse mundo, mas com as coisas de Deus você se torna bem-aventurado. Amém? E eu queria te dizer nessa noite 3 coisas, 3 atitudes para que você se torne alguém bem-aventurado, um justo bem-aventurado e muito feliz. Olhando para o Salmo de número 1, a primeira atitude que nós podemos ver é que o justo é feliz pelo que deve evitar. Diga comigo: o justo é feliz pelo que deve evitar. Olha o que diz o versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, uma vida espiritual saudável não começa colocando coisas, começa retirando coisas. Eu costumo dizer que o primeiro passo da transformação é a desintoxicação. Se você foi alguém que bebeu um dia, um alcoólatra, alguém que, sabe, não conseguia se controlar, porque hoje é moda dizer que bebe-se socialmente. Se você foi um viciado,
em drogas, em pornografia ou alguma coisa desse gênero pecaminoso, você vai começar a sua transformação se desintoxicando, retirando essas coisas da sua vida. E o texto fala disso, do que devemos evitar. Preste bem atenção, queridos, que há aqui uma escala depreciativa, uma jornada que vai desacelerando você. Olha o que o texto diz: bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, quem não se detém no caminho dos pecadores, e quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que essa jornada vai desacelerando você. Primeiro, você anda nos conselhos errados. Isso vai fazer você se deter no caminho dos pecadores. E logo em seguida vem o último grau da sua espiritualidade. Você se assenta, você se estabelece, você começa a fazer parte da roda dos escarnecedores. Você se torna um como eles. Quantos estão entendendo? Você começa a andar na direção, nos lugares errados, com as pessoas erradas. Daqui a pouco você se detém, observa aquilo, se encanta, e daqui a pouco você para e se assenta. Sabe, o texto está nos dizendo que você tem que evitar essas 3 geografias relacionais. Não andar em conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que têm um sistema de valores e crenças que não é bíblico. Eles relativizam tudo. Os ímpios acham Deus até engraçadinho, mas não querem viver pelos princípios de Deus. Os ímpios relativizam as coisas de Deus. Os pecadores se rebelam contra Deus. Pecadores são aqueles que erram o alvo, que miram no lugar errado. Pecado significa errar o alvo. Se os ímpios relativizam as coisas de Deus, os pecadores rebelam-se contra Deus, e os escarnecedores resistem a Deus, se opõem a Deus, combatem Deus. Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, você já está, sabe, num nível de apostasia, onde você já nem aceita mais Deus como Deus da sua vida. A primeira coisa que você deve fazer para se tornar um justo feliz é evitar andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. São 3 graus de decadência e separação de Deus. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto, para que um justo se torne alguém bem-aventurado, muito feliz, é que o justo é feliz pelo que deve realizar. O primeiro ponto, o justo é feliz pelo que deve evitar. Ele limpa o terreno, ele limpa a casa, ele tira tudo que não serve. Agora o segundo passo é se tornar feliz pelo que ele deve realizar. Sabe, a imagem aqui é de você limpando um terreno para fazer uma semeadura. É você limpando a terra, remexendo a terra, aradando a terra, adubando a terra, para então lançar uma semente que vai dar muitos frutos. Você primeiro precisa retirar, para então colocar. E o que diz no versículo 2? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, existem coisas que você deve evitar, mas existem coisas que você deve realizar. E uma delas é meditar nas Escrituras,
porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não me diga que você tem fé se você não medita nas Escrituras, porque não há outra fonte de fé que não seja o conhecimento da verdade de Deus, proclamado através das Escrituras da Bíblia. Sabe, alguém já disse que é preciso muita fé para crer que Deus não existe. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu vou repetir. É preciso muita fé para crer que Deus não existe. As Escrituras, se você ler o Salmo 119, você vai ver como é importante meditar nas Escrituras, porque as Escrituras, elas renovam a nossa mente, ela purifica o nosso coração. Meditar significa uma reflexão silenciosa, uma pausa espiritual revigorante, significa ruminar, analisar, aplicar princípios bíblicos nas mais diversas dimensões da nossa vida. Isso é meditar. Isso está acima de ler. Ah, pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas tem gente que fala assim e dá vontade de dizer, não parece. Aliás, parece que você só leu mesmo, não meditou. Porque, queridos, quando se trata de meditar, a essência não é quantitativa. Quando se trata de meditar, a essência é qualitativa. Não é largura, é profundidade. O que mudou na sua vida? O que foi transformado no seu caráter? O que gerou escolhas sábias? Se tudo isso não aconteceu, você apenas leu, decorou versículos, e eu conheço muitos que sabem mais versículos do que eu, que já leram a Bíblia mais vezes do que eu, mas que precisam testemunhar e ter uma vida mais reta, para que verdadeiramente possamos entender que ele meditou nas Escrituras. Não estamos falando de ler, nós estamos falando de meditar. De meditar, é um exercício mental, espiritual, para entender as Escrituras. Sabe, é muito fácil você entender a superficialidade de alguém que lê a Bíblia. Ele está citando sempre os mesmos versículos, ele está falando sempre a mesma coisa, ele se repete sempre em mesmo lugar, em todos os lugares. É alguém que não tem profundidade na Bíblia. Tem um jargão evangélico, um clichê evangélico, são os mesmos termos, são as mesmas palavras, são os mesmos textos. É alguém que não tem profundidade para ir além. Ali você percebe que alguém não está meditando, está apenas lendo ou decorando as Escrituras. A Bíblia está te convidando para fazer uma meditação legítima. Pastor, e qual é a evidência de uma meditação legítima? A Bíblia diz, antes o seu prazer está em meditar na sua lei de dia e de noite. Você quer ver alguém que exercita uma meditação legítima nas Escrituras? Essa pessoa tem prazer, ela se alegra, ela busca, ela mergulha, ela cava nas Escrituras, e ela lê livros, e ela assiste pregações, e ela se prepara de todas as formas para compreender as Escrituras. Essa é de fato uma meditação legítima, regada pelo prazer. E por último, o justo é feliz, em terceiro lugar, pelo que deve se tornar. Pelo que deve evitar?
pelo que deve realizar, mas também pelo que deve se tornar. Olha o versículo 3, o que diz: quem medita de dia e de noite, tem o seu prazer na lei do Senhor, será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz será bem sucedido, prosperará. Quantos podem dizer amém? Eu quero voltar à expressão árvore plantada. Sabe, não é uma árvore que nasce do acaso, é uma árvore que é colocada em um lugar, e nesse lugar há resultados extraordinários. É uma árvore que está, sabe, num ecossistema alinhado. Perceba que essa árvore, ela é firme, suas raízes estão se aprofundando, buscando as correntes de água. Perceba que essa árvore tem posicionamento junto às correntes. Perceba que essa árvore tem produtividade, ela dá frutos. Perceba que essa árvore tem durabilidade, as folhas não caem. Perceba que essa árvore, ela tem prosperidade, tudo quanto faz será bem sucedida. Quantos querem ser essa árvore aqui nessa noite? Há um contraste aqui no Salmo. É como se o salmista estivesse dizendo: se você meditar nessas escrituras, nesses 150 salmos, nesses 149 salmos, você será como uma árvore. Mas se você não meditar nesses 149 salmos que vêm em seguida, você será como uma palha que o vento vai levar. Você será inconstante. Você será uma pessoa cheia de incertezas, de dúvidas. Na primeira adversidade, talvez você duvide de Deus. Você vai andar no conselho dos ímpios, você vai se deter no caminho dos pecadores, e você vai se assentar na roda dos escarnecedores, porque você não tem firmeza. Sabe, queridos, para finalizar, a cena aqui é uma cena agrícola. Os estudiosos, sabe, eles mostram que a cena aqui é uma cena em um campo agrícola de café. É quando o agricultor, ele pega os grãos de café que vem junto com as palhas e coloca numa peneira. E aí, queridos, quando ele joga o grão e a palha para o alto, há um sopro, há um vento que dispersa a palha, e os grãos permanecem, as sementes permanecem, porque elas serão plantadas e darão frutos. Quantos se identificam com isso? É assim que Deus faz na congregação dos justos. Ele diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Deus vai jogar justos e ímpios para cima, e haverá um sopro, um vento, onde o que é palha vai sair, vai se dispersar, mas o que é semente, o que é grão, o que é vida, vai permanecer eternamente. O salmo começa com bem-aventurança, com felicidade, e ele termina com a palavra perecerá. Esse é o contraste. Essa é a escolha que eu e você temos que fazer. Há uma bifurcação diante de você. Você chegou num ponto onde você precisa decidir para que lado você vai. Você vai viver a vida de um justo, você vai viver a felicidade de um justo, ou você vai viver a vida de um ímpio, você vai viver a inconstância de uma palha levada de um vento para o outro. Hoje é noite de você decidir, porque se você decidir
se tornar um justo, você se tornará alguém muito feliz. Mas se decidir se tornar uma palha, o seu fim será o julgamento e a condenação de Deus. E aqui eu encerro declarando, queridos, que a sua escolha nessa noite leve você para um destino onde você possa ser alguém firme, frutífero, que tenha durabilidade e próspero. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite. A sua escolha te dará um destino. Amém? Essa é a verdade, que jamais pode ser revogada. A palavra de Deus não é um livro comum. A palavra de Deus é a vontade do próprio Deus expressa ao homem. Deus e a sua palavra são um só. A palavra de Deus não contraria Deus, não contraria a sua vontade. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, porventura, não cumprirá? Tudo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, é uma verdade incontestável e irrevogável. Ninguém pode retirar. Há um ataque que já dura séculos a Bíblia. A Bíblia é o livro mais combatido do mundo. A Bíblia já foi atacada por imperadores, por reinos. Tentaram de todas as formas retirar a Bíblia. Desculpe, mas nunca conseguiram. Só para você ter uma ideia, eu tenho um pastor amigo meu que já esteve na China. A China é um país que proíbe a Bíblia. Eu tenho um amigo missionário que mora na China. Ele não pode dizer que é um pastor. Ele é um ex-jogador de futebol que tem um projeto lindo. Eu já trouxe ele aqui, o missionário William. Ele cuida de crianças, ele ensina crianças a jogar futebol, mas ele ensina a Bíblia através dessa atividade. Eu tenho um pastor, amigo meu, pastor Rodrigo, filho do nosso pastor Joaquim, que esteve na China. E quando ele teve que se reunir com os irmãos, ele teve que ir para porões de casas, ele teve que ir para o meio da floresta, e lá eles levam um pedacinho de papel com um versículo da Bíblia, e então eles, se sentam, adoram Deus, e leem aquelas escrituras com tanto fervor, com tanta alegria, que nós, que temos a Bíblia inteira, não fazemos isso. E ele se encontrou com um homem. Lá não se pode chamar as pessoas pelo nome para não ficar conhecida. Então se chama por um personagem bíblico. Esse homem era chamado de Abraão. Abraão só tinha um dente. Queridos, quando eu escutei essa pregação, eu estava na Igreja Batista da Paz. Eu me joguei no chão. Eu era um jovem. E eu chorei tanto. Eu chorei tanto ouvindo esse testemunho do pastor Rodrigo. E esse homem só tinha um dente na boca. Todo cheio de hematomas. E o pastor perguntou: o que você faz? Ele diz: eu levo Bíblia para as pessoas distantes. E muitas das vezes, quando eu estou levando Bíblia, o governo, eles me agarram, e ali eles me torturam, eles me batem, me dão um choque, quebram meus dentes. E o pastor perguntou para ele: e você não pensa em parar? Ele disse: não, eu quero levar a palavra de Deus a pessoas que não conhecem. Esse é o meu chamado, essa é a minha missão.
Eu preciso levar a Bíblia a pessoas que não conhecem Deus. Elas vão perecer no inferno. E eu sou o instrumento de Deus para levar até elas. Aquilo me tocou tanto, aquilo me chocou tanto, que eu fiquei envergonhado. E a partir daquele dia eu fiz um compromisso com Deus: Senhor, eu vou amar a Tua palavra, eu vou pregar a Tua palavra, eu vou meditar na Tua palavra, mais do que qualquer coisa. Eu vou ler a Bíblia e aprender dela mais do que eu aprendo nos livros didáticos, mais do que eu aprendo em qualquer outro livro. E eu passei a entender o que é meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Você tem a liberdade, por enquanto você ainda tem essa liberdade no Brasil. A Bíblia está sendo excluída das escolas. A Bíblia está sendo proibida de ser declarada em lugares públicos. Nos Estados Unidos, a Bíblia não pode mais ser citada em todos os lugares. Sabe, queridos, isso é um retrocesso, porque onde a Bíblia não está, não há santidade, não há pureza, não há verdade, porque é só conhecendo a verdade que podemos ser libertos. Nessa noite Deus te chama para uma vida de devoção, para uma busca sincera, legítima, de prazer em meditar nas Escrituras. Faça a sua escolha, escolha ser um justo, e o seu destino será o que está escrito: tudo quanto fizer, prosperará.